Por ser mulher, ela não entrou na Academia Brasileira de Letras e é uma das mais prolíficas autoras nacionais, injustamente bastante esquecida em nossos dias. Precisamos recuperar suas obras. Fique comigo para saber mais sobre essa escritora. Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora que sofreu com o machismo de sua época. Ela foi excluída da Academia Brasileira de Letras, a famosa Casa de Machado de Assis, e quem veio a ocupar uma das cadeiras foi seu marido. E isso por um simples motivo: ela era mulher e a participação feminina era vedada, já que a ABL seguia os mesmos cânones da Academia Francesa, sua inspiradora. A primeira mulher a ser eleita para a ABL foi Raquel de Queiroz, mas isso só veio a acontecer em 1977. Júlia ficou muito conhecida como escritora de livros infanto-juvenis. Na verdade, ela foi uma das primeiras que se dedicaram a esse importante nicho literário, responsável não apenas por despertar o gosto pela leitura, mas pela formação de grandes leitores e escritores. Foi uma autora muito lida e de sucesso em sua época e escreveu peças de teatro, romances, contos, crônicas e artigos que defendiam a abolição da escravatura. Neste vídeo, trato de um dos contos do livro Ânsia Eterna, influenciado pela literatura de Guy de Maupassant e publicado bem no início do século XX. Era o ano de 1913 e essa obra chegava com textos variados, sendo que alguns notadamente tinham um tom fantasioso e sinistro, em franco diálogo com o estilo gótico que já agradava os brasileiros desde a primeira metade do século XIX. Os contos de Júlia Lopes de Almeida, nessa vertente, trazem protagonismo feminino, além de questões como o aborto, a maternidade, o corpo feminino e o feminicídio. Algumas das narrativas são sutis e delicadas, como A Alma das Flores e A Valsa da Fome. Outras impressionam por sua ousadia temática e formal. É o caso de A Neurose da Cor, sobre uma princesa egípcia tão obcecada pela cor vermelha a ponto de chegar a um extremo trágico que beirou o expressionismo estético. Em O Caso de Ruth, uma morta se vinga de um ciumento marido. E em As Rosas, um jardineiro arranca todas as flores que estavam por desabrochar da noite para o dia para cobrir o corpo da filha que assassinara. No vídeo de hoje, escolhi comentar sobre o perturbador Os Porcos. O conto Os Porcos narra a história de uma cabocla chamada Umbelina. Quando ela aparece grávida do filho de seu patrão, acaba por ser ameaçada pelo próprio pai, que lhe dá uma surra e lhe diz que irá alimentar os porcos com o corpo do recém-nascido. A moça se torna atribulada pela imagem devastadora causada pela hedionda promessa, lembrando-se de visões fortes, como a de quando encontrou o braço de uma criança entre as flores do aboboral. Certamente, uma das atrocidades causadas por seu pai. O texto traz a presença dos porcos na vida da jovem que, impressionada, pressentia que eles vinham ao seu encontro, sem medo algum dela, perambulando soltos pelo terreiro. O que seria apenas uma cena caseira e bucólica se torna, portanto, um pesadelo para Umbelina. Via-os sempre ali arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas descaídas com o olhar guloso, luzindo sob a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de encontrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes, barulhentos e as cambalhotas, envolverem-se na sua saia, e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes contorça. Os porcos não a temiam, andavam perto fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, que iam e vinham grunhindo, babosos, hediondos, sujos da lama em que se deleitavam, ou alourados pelo pó de milho que estava ali aos montes, flavescendo ao sol. Sua angústia residia em como proteger o filho depois que nascesse, uma vez que o pai da criança também já a tinha rejeitado.
e chega a tão esperada noite. O luar, com a sua luz brancacenta e fria, iluminava a triste caminhada daquela mulher quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Umbelina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estava ao contato do seu corpo mal firme. Passou depois o grande canavial, de um verde d'água, que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo de ave assustada. A cabocla benzeu-se e cortou direito pelo terreno mole do feijoal ainda novo, esmagando sob a sola dos pés, curtos e trigueiros, as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois, abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e volta, com que ela o impeliu para diante e para trás, entrou no pasto da fazenda. Uma grande nudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla abaixou-se tolhida, suspendendo o ventre com as mãos. Formalmente, essa narrativa, no que diz respeito à descrição, traz o tom da escola romântica e algumas das chaves imagéticas do gótico. O luar sempre presente, os animais rastejantes, a ave assustada, como se a composição do próprio ambiente anunciasse um mau agouro. A rigor, os porcos não seriam um conto fantástico, mas uma narrativa medonha. Por um lado, realista até no que diz respeito à temática e a como Umbelina lida com a gravidez. Na esfera do romantismo literário, parece pairar sobre a moça uma espécie de pacto da natureza com a intenção do pai da criança. Não é apenas uma natureza que testemunha, mas que parece agir, direcionar, preparar o terreno para o desfecho da história. Bem, não deixe de conhecer as obras de Júlia Lopes de Almeida e escreva agora o seu comentário sobre este vídeo. Já conhecia os contos dessa brilhante escritora? E se você gosta de literatura, também aproveite para se inscrever em meu canal. Tenho várias dicas de muitos outros textos. É só consultar aí nas playlists. Vejo você em nosso próximo encontro. Até lá!